Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente no canal. Hoje nós vamos aprender mais uma frase em Libras e nós vamos ver o que fazer quando houver vários verbos em uma única frase. Então acompanhe esse vídeo e aprenda mais uma frase em Libras. Então vamos começar a nossa 9ª aula de frases em Libras. Hoje, conforme eu disse na introdução, nós vamos aprender como montar uma frase ou o que fazer quando houver vários verbos numa mesma frase. Nós vimos nas outras aulas que existem algumas regrinhas básicas, como a SVO, OSV e SOV, que nós podemos nos basear para montar as nossas frases. Algumas frases você pode montar utilizando qualquer uma das três formas, as três maneiras, e tem algumas que você não pode usar as três formas. Existe um método específico para criar ou sinalizar aquela frase. No nosso caso hoje, nós vamos ver uma frase com vários verbos. A frase é essa daqui que vocês estão vendo na tela, né? Conforme vocês podem ver, a frase diz: todos os dias eu acordo, escovo os dentes e faço café. Eu amo café. Então, é uma frase que indica uma rotina de uma pessoa, né, que diz que todo dia ela acorda, escova os dentes e faz café. E depois ela ainda afirma, né? Eu amo café. Nessa frase, nós vimos vários verbos. Por exemplo, nós vimos o verbo acordar, também vimos o verbo escovar, temos o verbo fazer e o verbo amar. Então é uma frase grande, com vários verbos, e na hora de sinalizar, você tem que saber aonde colocar o verbo. Por exemplo, se eu simplesmente falar assim, eu vou utilizar a regra SVO. Então daí eu vou colocar o sujeito ou o pronome eu no início da frase, e daí todos os verbos viriam na sequência. Então na verdade não é assim. Por quê? Porque todo verbo é uma ação que se refere a uma pessoa, uma coisa ou um animal. Pode ser um objeto, né, uma ação de um objeto ou de um animal. Então, o verbo ele tem que estar ligado com o sujeito, por assim dizer, ou o objeto que tem aquela ação, que está agindo daquela forma. Então, tem que estar tudo no seu devido lugar. Então, por exemplo, a primeira frase, todos os dias eu acordo, escovo os dentes e faço café, nós poderíamos colocar dessa forma aqui, ó, que vocês podem ver agora. Todos os dias, né, eu tenho que colocar o tempo sempre na frente de tudo. Eu acordar. Então, eu acordar. Então, eu tenho que usar essa expressão, como se eu estivesse com o olho fechado dormindo, acordando-se, espreguiçando. Eu acordar. Escovo os dentes. Então, nesse caso, o verbo escovar, ele pode ter vários sinais. Nesse caso, é escovar os dentes. Então, como é a ação de escovar os dentes? Já que todo verbo é uma ação, então você não deve pensar na palavra escovar. Qual é o sinal da palavra escovar? Não existe uma palavra, um sinal específico para a palavra escovar. Vai depender do que você está escovando. Então, dependendo do que você está escovando, vai ser um sinal diferente, uma forma diferente de se expressar. Então, no caso, escovar os dentes, é como se eu estivesse segurando a escova e escovando os dentes. Se eu tivesse, por exemplo, escovando uma roupa, né, ou esfregando uma roupa, seria diferente. Eu posso esfregar assim. Agora, se eu for escovar, eu posso pegar a escova, fazer aqui como se fosse o tanque, ó. Estou escovando.
Então é a mesma palavra escovar, mas dependendo do que, você vai mudar a forma de fazer o sinal. Então, nesse caso, escovar os dentes. Pronto. Por que eu coloquei esse sinal de pronto? Porque os surdos, quando eles estão conversando, eles têm o costume de usar esse sinal pronto, para dizer que aquela ideia terminou e que depois ele faz outra coisa. Então, nessa frase, existem várias etapas. Por exemplo, todos os dias eu acordar é uma ação. Depois, escovar os dentes é outra ação. Em seguida, então no caso, em português nós falaríamos em seguida, ou eu poderia falar assim, todos os dias eu acordo, escovo os dentes e faço café. Então eu uso o conectivo e faço café. Eu poderia também falar, em seguida eu faço café. Então, na Libras, o surdo tem o costume de usar como se fosse esse conectivo de ligação de uma frase para outra, às vezes ele faz isso, pronto. Ou seja, terminei essa ideia, ou terminei de escovar os dentes. Daí eu vou e fazer café. Então esse é o sinal de café. Eu posso também fazer da forma que eu costumo pegar a xícara. Café. Mas o sinal em Libras, café. Faço café. Daí finalizou a frase, em seguida ele já diz uma outra frase curta. Eu amo café. Então é o sentimento que ele tem pelo café. Também é um verbo, o verbo amar. Eu amo café. Ok? Então agora vamos ver como que vai ficar a sinalização dessa frase. E aí, gostou da sinalização? Então agora é só você assistir o vídeo quantas vezes for necessário e treinar essa frase para você conseguir a fluência em Libras. Conforme vocês viram, então é uma frase que contém 4 verbos diferentes ou 4 ações diferentes na mesma frase. Então nós, na hora de traduzir ou de sinalizar a frase do português para Libras, você tem que dividir cada ação e deixar o verbo dentro de cada parte correta. Eu não posso colocar os verbos tudo junto, simplesmente seguindo a regra SVO. Então, na primeira parte, você viu todos os dias eu acordar. Acordar é uma ação. Então, como eu estou falando de mim, no início da frase eu usei o pronome eu, apontando para mim. Mas depois você viu que eu não precisei mais usar o pronome eu. Por que eu não precisei mais usar? Porque eu já incorporei eu estou falando de mim mesmo. Então, o meu corpo também faz parte da sinalização, eu estou falando de mim. Então, ó, todos os dias eu acordo. Daí eu dou uma olhada para o lado esquerdo, porque eu coloco o banheiro como se fosse aqui nessa direção esquerda. Não que seja assim na minha casa, mas na minha sinalização há necessidade de eu colocar as coisas no lugar certo. Então eu faço, ó, todos os dias eu acordo. Não fiz o sinal de ir, mas o meu olhar já diz, né? Então, ó, todos os dias eu acordo, escovo os dentes, pronto. Ou seja, desse lugar aqui eu já terminei. Daí eu vou fazer café. Então aqui é o lugar onde eu escovo os dentes. E aqui é o lugar onde eu faço o café, a cozinha. E eu estava aqui, né, no quarto, acordei. Então fui escovar os dentes e depois fazer café.
Então é só você assistir esse vídeo quantas vezes for necessário, veja a sinalização. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós explicamos aqui, ou não ficou tão claro, você pode colocar aqui nos comentários a sua dúvida, você pode me mandar uma mensagem aqui pelos comentários, que com certeza eu vou responder para você. E se você tiver curiosidade, alguma frase em mente que eu ainda não sinalizei aqui no canal, e você gostaria de saber, como que eu sinalizo essa frase? Você também pode colocar aqui nos comentários, que eu vou estudar a sua frase e ver a possibilidade de, num próximo vídeo, fazer a sua frase em Libras. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se é a primeira vez que você assiste esse vídeo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. É muito importante que você se inscreva e ative as notificações, o sininho lá, para que você possa receber o aviso sempre que nós postarmos um vídeo novo no canal, e assim você vai ter a oportunidade de aprender a língua brasileira de sinais. Afinal de contas, nós temos visto, né, aí nos meios de comunicação que a Libras está em alta, né, ela está num nível assim, está avançando cada vez mais. Então, se você aprender a Libras, é uma oportunidade que você vai ter de aumentar ou incrementar o seu currículo e quem sabe aí arrumar uma nova oportunidade de trabalho. Muito obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo vídeo. Tchau!